O Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Ele voltou a ensinar à beira da praia. A multidão que se formou em torno dele era tão grande que ele entrou num barco, perto da praia, e assentou-se. Jesus usou o barco como púlpito enquanto o povo se acotovelava perto da água. Ele ensinava por meio de histórias, muitas histórias. Ouçam, o que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Nenhuma sobreviveu. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e floresceram, produzindo uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Quando eles ficaram sozinhos, os que eram mais chegados a ele, além dos 12, pediram que ele explicasse a história. Ele disse: Vocês têm o privilégio de conhecer melhor o reino de Deus. Conhecem as suas verdades. Mas para aqueles que ainda não podem ver, tudo é dito por meio de histórias, a fim de guiá-los a discernimentos mais profundos. Essas pessoas são assim. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Recusam-se a voltar-se para Deus para receber perdão. Ele continuou. Entenderam o objetivo da história? Todas as minhas histórias têm o mesmo propósito. O agricultor planta a palavra. Alguns são como a semente que cai à beira do caminho. Assim que ouvem a palavra, Satanás arranca o que foi plantado neles. Outros são como a semente que cai no meio dos pedregulhos. Ouvem a palavra e a recebem com grande entusiasmo. Mas assim como a palavra não cria raízes, a emoção passa ou surge alguma dificuldade, não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a abraça, e a colheita supera todas as expectativas. Jesus continuou: Alguém compra uma lâmpada para pôr debaixo do tanque ou debaixo da cama? O que se faz não é colocá-la numa prateleira? Nós não estamos guardando segredos, nós os estamos revelando, não estamos escondendo nada, mas tornando público. Vocês estão entendendo? Ouçam bem o que estou dizendo, fiquem atentos quando algum espertalhão ensinar que vocês podem vencer na vida por vocês mesmos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. A avareza empobrece. Então Jesus disse: O reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem. Ele vai dormir e se esquece do que fez. A semente brota e cresce, mas ele nem imagina como isso ocorre. A terra dá conta de tudo sem a ajuda dele. Primeiro o caule, depois a espiga e por fim o grão. Quando o grão está maduro, ele o colhe. É o tempo da colheita. Como podemos descrever o reino de Deus? Que
que ilustração podemos usar? É como a semente de mostarda. É uma das menores sementes, mas, uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos e abrigam-se à sua sombra. Com outras histórias semelhantes, ele apresentava sua mensagem ao povo, aplicando as histórias à experiência e compreensão deles. Ele sempre contava uma história. Quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo, desfazendo o emaranhado. Todos os nós eram desatados. Naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu: vamos para o outro lado do mar. Eles entraram no barco em que ele estava. Outros barcos foram atrás deles. De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la, enquanto Jesus, com a cabeça sobre um travesseiro, dormia na popa do barco. Os discípulos o acordaram implorando: Mestre, não vais fazer nada, nós vamos morrer. Jesus acordou e ordenou ao vento que se acalmasse. Ele disse ao mar: quieto, sossegue. O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Jesus repreendeu os discípulos: por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos. Afinal, quem é este homem? Se perguntavam. Até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena.